Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina na minha alma. Me abençoe, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Da divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, que possui todos os dons, todos os dons e os frutos da divina vontade. Fiat. Amém. Livro do Céu, volume 1, continuação. Como eu imprimi, está na página 57. Pelo que eu vi no vídeo, no áudio que transforma em vídeo, 26, é o parágrafo 96. Vamos à leitura. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para a sua confusão, e onde acreditava ganhar, perdia, já que de suas próprias tentações e artifícios, a alma se servia para poder fazer atos de reparação e amor ao seu Deus. É para a gente ver que quando Deus permite umas tribulações fortes nas nossas vidas, muitas vezes pensamos que perdemos graças diante de Deus, devido às vezes a gente cair nas armadilhas. Mas quando nós temos Deus na nossa vida e sabemos por tudo que estamos passando, é para o nosso próprio bem, para a nossa própria santificação, para a mudança, essa transição da vida humana para a vida divina. Quando a gente sabe de que é tudo isso, tudo que passamos, então, ela serve para que nós possamos fazer atos de reparação e amor a Deus. Tudo converte para o nosso bem. Nada é perdido quando a gente se abandona em Cristo.
Eu tenho certeza que quem viveu esse momento dessa transição, eu tenho certeza que viveram muitas provas, muitos testes, mas eu tenho certeza no meu coração, aqueles que sabiam porque estava passando, elas permaneceram fiéis, porque sabia que era para um bem maior. Não tem como a gente purificar a nossa alma se a gente não passar pelas duras provas como Luísa passou, as batalhas que Deus colocava. E quando Deus coloca a gente em uma batalha, Ele sabe que a gente pode vencer aquela batalha com Ele, com a confiança abandonado nele. Eu tenho vivido muitas tribulações e não digo que antes que nunca vivi. Eu sempre vivi. Eu lembro quando na minha paróquia, há mais ou menos 12 anos atrás, 15 anos atrás, não sei. Eu sei que eu vivia muita tribulação, muita perseguição. Eu era ministra da Eucaristia por pouco tempo. Depois por eu ser ministra extraordinária da bênção, eu abençoava as casas e fazia também a entronização do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria nas casas. E não foram poucas as casas, não, foram muitas casas. E eu me recordo que eu trabalhava, deixava as minhas meninas e com meu esposo e não media esforços para fazer esse trabalho. E um belo dia, o coordenador de ministros me chamou para uma conversa, eu e meu esposo, porque ele também era. E eu achei que ele ia, sei lá, falar: nossa, que legal o trabalho que você está realizando, que Deus abençoe, que Deus possa frutificar, que o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria reine em todos os lares. Ou quem sabe, vem fazer na minha casa também, me ensina também como fazer. E me chamaram para essa conversa, eu e meu esposo. E eu fui, não entendi, não compreendi. Eu lembro que as celebrações que eu fazia, a primeira celebração nas casas, o coordenador dizia: nossa, parece que você ministra há tanto tempo. Nossa, nossa, você faz isso bem. Nossa, você faz isso, aquilo bem. Então, me chamaram por uma conversa. E eu, sem saber mesmo do que era, tranquila. Bom dia, boa tarde para eles. Foi numa noite, né? Então é boa noite. E aí eles começaram a reunião: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, e que possa compreender o que vamos falar aqui. Eu falei: tem uma coisa errada aí, o que será? Né? E aí iniciou-se a conversa dizendo que eu era desobediente, que eu estava fazendo coisas erradas, que não era para fazer isso, que não era para fazer aquilo. E eu expliquei que eu tinha a liberdade de fazer, já havia conversado com o pároco, que era o Padre Célio na época aqui. Eu tenho até hoje a autorização dele de realizar nas casas, ele abençoando, né? Mas como é capela, então o padre não manda muito. Quem sabe disso, né? É quem vive nesse meio de capela. Quem manda mais mesmo são os donos da capela, né? E aí me proibiram de uma certa forma, não proibiram, porque eles não podiam proibir, mas nossa senhora, foi muito difícil essa época, muito difícil essa época, muito difícil essa época. E resumidamente tudo isso, resumindo, fui falar com o Padre Célio, ele falou que não tinha problema, que eu podia continuar, mas ele viu que o negócio estava muito sério o negócio. Eu lembro que eu fui conversar, na época, acho que era o Padre Rinaldo, lá na Catedral São Dimas.
Ele era alguma coisa importante. E ele falou para mim na época: olha, se a comunidade não confirmar, é muito difícil. Então, o que, que eu fiz? Vou sair do Ministério da Bênção, né? Saí do Ministério da Bênção. E ainda continuaram as tribulações fortes, mas eram fortes mesmo, gente, muito fortes. Não podia fazer nada. Aí, resumidamente, de novo falando, eu fui no Padre Célio, falei, entreguei a carta, me afastei do ministério porque estava muito difícil trabalhar, muito difícil. E eu falei uma coisa que hoje eu entendo. Não importa eu. Importa Jesus Eucarístico vencer. E entreguei essa carta. Antes disso, para vocês verem como era muito difícil trabalhar, quando eu levava a Sagrada Comunhão aos doentes, que é para isso que a gente serve, né? Não é nem tanto para fazer celebração, embora eu amava muito, mas Deus sabia que eu precisava sair desse trabalho, porque quem sabe eu podia me perder, né? Porque você faz a celebração, você prepara a reflexão, e não era reflexão pouca não, era reflexão bonita, as pessoas gostavam demais. Então imagina, né, naquela época, né, podia crescer meu ego, né? E Deus não queria isso para mim, então tudo concorre para o nosso próprio bem. E quando então levava essa comunhão nas casas, para vocês terem uma ideia, eu chegava na capela, colocava o meu jaleco, ia lá, pegava Jesus, e as pessoas viam que eu estava com Jesus no meu peito depois disso. E a gente não podia transitar. Acho que acredito que até hoje não pode transitar nas ruas com jaleco para não expor Jesus. As pessoas, quando via que eu estava com Jesus, davam as costas e falava alto, cascava o bico. E eu falava e doía meu coração. Não por mim, era por Jesus. Eles não sabiam que ali no meu peito estava Jesus. Então eu saí do ministério, foi muito dolorido na época. Muito, muito, muito dolorido. Mas foi uma tribulação muito forte, a ponto que eu entrei numa depressão sem saber que eu estava numa depressão profunda. Mas Deus venceu na minha vida. Então, quando o demônio achava que estava ganhando, ele perdia. Por quê? Porque Deus estava trabalhando lá na minha alma, através daquela tribulação forte. Então tudo era ato de reparação e amor a Deus, mesmo sem eu saber. E, e muitas outras que eu vivi. Então, tudo que nos acontecer, há um bem maior. Deus vence, apesar de Satanás. Deus vence. O amor dele vence. Continuando a ler. O outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam ao suicídio, olha que forte, Luísa não foi tentada. Se me tentava o suicídio, eu devia responder: não tendes nenhuma permissão de Deus, e mais, para vosso despeito quero viver para poder amar mais a meu Deus. Então ela sabia que se eles quisessem fazer alguma coisa, tinha que ter permissão de Deus. E ali ela sentia que não havia permissão de Deus. Porque ela queria viver. E o seu viver era para amar mais e mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse espancada, eu devia me humilhar.
ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como ato de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Então, tudo ela aproveitava. Ela aproveitava como penitência pelos seus próprios pecados, não se perdiam nada, e também oferecia como reparação as ofensas feitas a Deus. É sabedoria de Deus, né? No coração de Luísa. E agora, resumidamente, eu tenho uma história assim na minha vida que, se eu me recordar em tudo, nunca houve maldade a ponto de eu querer fazer alguma coisa por maldade, acordar cedo, fazer a maldade para determinadas pessoas. Mas eu sentia, hoje é menos, mas teve um tempo muito forte na minha vida. É como se eu fosse até meio, não posso dizer possuída, não é isso, mas umas coisas estranhas que aconteciam comigo. Que hora eu acordava, eu quero bem, mas de repente vinha uma irritação tão profunda em mim, devido a mágoas, ressentimentos do meu esposo, por muitas vezes ele ter nos largado, eu e minhas filhas, e participar de almoço ou um final de tarde jogando cartas em, em casa familiar, né, da minha própria família. E às vezes eu precisava da ajuda dele, afetiva mesmo, psicologicamente. E ele achava que tinha que dar de comer, se tivesse que comprar um remédio, comprava um remédio, e estava tudo muito bom. Então ele fez a parte dele, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso beber, eu posso jogar, enfim. E teve uma época, foi no meu aniversário, 28 de agosto, que é meu aniversário, não, não me lembro que ano, não faz muito tempo, 5 anos atrás, a minha filha namorava com seu atual marido hoje. E, e eu nessa irritação tão forte que eu vivia, porque eu era de falar, eu era de conversar, mas quando eu não entendia o que eu estava querendo falar, para que eu me obedecesse, eu se tivesse que quebrar uma porta, eu que quebrava uma porta. E aí todo mundo obedecia, todo mundo ficava atento, né, e tudo mais. Só para dizer que grau que eu chegava, né? Então, nesse meu aniversário, meu genro, de uma certa forma, ele tinha um carinho muito grande. Tinha porque era um carinho muito extraordinário, né? Então, nesse dia, ele falava assim para todo mundo que não era para ninguém me irritar. Aí ele comprou um bolo para mim, disse que o bolo não ficou bom, para que eu não achasse ruim, ele comprou outro, comprou bexiga, fez tudo. E nesse dia, eu tava naquela coisa com meu esposo, uma irritação com ele, devido a N coisas, mágoas, sabe? Essas coisas. Não porque eu queria ter, mas era algo que era muito forte em mim, entendeu? Eu não tinha controle, eu não tinha controle. Hoje eu tô tendo, mas não sou controlada 100%. Mas naquele tempo eu não era controlada. Eu sabia ao mesmo tempo que eu estava agindo errado, mas eu não tinha força de fazer o contrário. Porque se eu tivesse o botão para apertar, eu apertava e acabava. Então, o dia inteiro meu esposo bebe, então quando ele bebia, então isso mudava o meu pensamento. É como se virasse uma chave. Porque, de uma certa forma, eu já não olhava o melhor para mim, eu olhava torto para mim, eu tinha que ficar quieta, eu tinha que fazer as coisas para não dar errado. E nesse dia eu não estava suportando irritação muito forte. A ponto, gente, de chegar à noite, até na missa,
E eu fui na cabeça dele, falando na cabeça dele, como é que pode ele amar, como é que pode ele fazer isso, fazer aquilo, ai, jogando na cabeça dele. E ele comungando, e eu falei, como é que você comunga desse jeito? Você acha que você pode comungar? Lógico que nesse dia eu não comunguei. Mas, gente, que coisa horrível. É uma sensação horrível. Aí eu cheguei em casa, vivi debatendo pelo caminho com ele, cheguei aqui. Eles tinham feito uma festa surpresa. Eu não liguei pra ninguém, porque eu falei, se vocês pensam que vocês me amam, vocês não me amam, não. Menina, eu peguei aquelas bexigas, eu fui apertando, fui estourando, irritada, irritada, irritada. E falando pra ele, tá vendo? É você, a culpa é sua. Mas não era com as pessoas, era com meu esposo. Entende? A irritação era com ele, não era com ninguém. E a partir desse dia, então, nossa, foi muito difícil. O meu genro pegou uma birra. Lógico, sobre isso a gente já conversou, já é perdoado, né? Acontece outras coisas. E a ficha caiu. 10 minutos depois desse ocorrido, eu não sabia o que fazer mais. Não tinha o que fazer mais. Né? Chorei muito, pedi perdão para todo mundo, mas o estrago foi grande, né? E devido a isso, e as coisas que foi acontecendo mais ainda depois disso, eu fui como se fosse realmente reparando o meu pecado. Fui fazendo melhor, fui fazendo mais bem do que eu fazia para eles, para reparar todo o estrago que eu fiz. E, e é uma coisa medonha. Eu sei que o meu genro, ele tem um carinho, mas minou-se muito. Então, ou seja, tudo que você pudesse fazer de bom para frente, isso ia sempre relembrar. Até que um dia a gente sentou e conversou e isso foi solucionado. Mas vieram outras coisas que, devido à minha irritação profunda, à minha carência profunda, gente, cada estrago que eu fazia, cada estrago que eu fazia. E recentemente, porque a minha filha está grávida, então eu tenho ajudado bastante mesmo. E aí, em vez de lavar roupa na minha casa, fui lavar na casa dela. E lá não tem varal, o tanque tá quebrado. Eu falei, meu Deus, como é que a pessoa não presta atenção nisso? Eu, irritada de novo comigo, né? E aí pedi pro meu esposo colocar um varal lá. Mas aí caiu a ficha do meu esposo. Falou, não, eu não posso fazer isso, é verdade, você não pode mesmo. É casa deles, como é que a gente faz isso, né? Aí pedi para ele colocar. Foi aonde, através desse varal que era para colocar lá, ixi, veio outras conversas que eu nem tava sabendo, que estava empurrado comigo. Umas coisas que eu fiz que eu nem lembro que eu fiz. De verdade, não lembro. Não lembro. De nada. E aí, nossa, ele falou, 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 desabafou, 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 falando isso. Nossa Senhora. Falando que tudo bem, se é para ajudar, ajuda, mas se é para colocar um varal, tem que perguntar, né? Tem que falar. E eu comigo, bem eu sei, né? Bem eu sei. Se soubesse, eu tinha colocado. Ah, mas é porque eu não tenho dinheiro para colocar um tanque. Tá, não vamos entrar em detalhes, não, profundo não. Só que foi diferente dessa vez, sabe? Por quê? Eu não rebati em nada. Eu não falei o porquê que eu agi assim, que eu agi aquilo. Deixei ele desabafar, estava no direito dele. Eu retornei na casa dele depois disso, fui ajudar, fui lavar a roupa do jeito que podia lavar, sem reclamar mais nada, falando, Senhor, eu não tenho que interferir. Se o Senhor colocou essa situação desse jeito, dessa forma, eu vou encontrar uma saída de lavar essa roupa aqui mesmo. E secar, se tiver que levar para minha casa, eu vou secar. Então, ou seja, eu não me incomodei e eu falei, Senhor, eu ofereço. Muito obrigada, Senhor. Louvores sejam dados a Ti por esse momento. E se eu tiver que reparar alguma coisa, Senhor, que seja para reparação.
Então, na divina vontade, foi a primeira vez em que eu entendi que houve uma permissão de Deus na divina vontade. Deus usou do meu genro para que eu entendesse que eu não tenho que me meter. Se dá para ajudar, ajuda. Eu não sei o que passa no coração dele porque não colocou aquele tanque, porque não colocou aquele varal. Eu não tenho que ficar fazendo isso. Se dá para ajudar, ajuda. Se não dá, não dá. Tudo isso para dizer que foi a primeira vez e que não foi fácil, porque me doeu muito. Eu chorei muito, principalmente numa época muito sensível que eu estava aqui. Foi anteontem isso. Porque vinha no meu coração assim, meu Deus, quanto bem não foi feito. E foi muita coisa, não preciso detalhar aqui, mas foi muitas coisas que eu fiz. Tanto que ele falou: olha, eu só não crio birra da senhora de uma certa forma. Foi com essas palavras, porque a senhora é boa, a senhora é muito boa. Por isso que eu relevo muita coisa. Algumas coisas, ele conversando, que eu não lembro o que aconteceu, ele está com razão. E a outra parte também, eu não vou explicar, olha, foi por causa disso, ai, foi por causa daquilo, ai, eu não me recordo disso. Eu não quero saber, aconteceu, tinha que acontecer, tem uma permissão de Deus, estou fazendo essa transição da vida humana para a vida divina, isso precisa ordenar também. Eu não preciso ter amor de criatura, eu preciso amá-lo, mas não com esse amor, né? Sabendo, nossa, sou importante na vida do meu genro, meu Deus, misericórdia. Quem precisa ser importante na vida do meu genro é Jesus. Ele cuidando muito bem da minha filha, das minhas netas, da minha neta que tem 3 anos, e da outra que vai nascer, tá ótimo, tá maravilha. É um bom pai, é um homem trabalhador, né? Então é isso para dizer que é a primeira vez. Oh, meu Deus, que alegria o meu coração. E aí depois disso, no dia depois ele perguntou como é que eu estava, que foi bom ele desabafar e que a partir daquele dia é bom a gente colocar alguma coisa que acontecer para a gente não perder momentos bons em família. Nossa, bonito isso, né? Aí ele veio na minha casa, ficou sem jeito de me abraçar. E aí eu vou deixando no coração de Deus. Vou parar aqui agora porque é 30 minutos, né, pelo WhatsApp. Peraí. Continuando. Eu acredito que o relacionamento agora com meu genro será muito, muito bom. Bom porque aconteceu na divina vontade. Não que as outras coisas que me aconteceu antes de dizer sim a esse reino da divina vontade que eu quero falar a sua língua, aprender a cultura deste reino, antes também já estava na vontade de Deus. Tudo que nos acontece no passado, se a gente olhar realmente que tudo foi por vontade de Deus, a gente não cria ranço com ninguém. O difícil é o coração da gente, a carne, entender, porque a alma compreende, a alma entende essa parte muito bem, como eu disse. Nas situações que eu estava vivendo, eu sabia que estava errado, eu sabia que tinha que frear, mas eu não tinha força. Eu não tinha força. É algo sobrenatural. É uma força muito grande que só sabe quem passa. E o bem que eu queria fazer não tinha aquela força, tamanho. Tirar minha blusa, tá calor aqui. Ui. Continuando. Finalmente, uma tentação feia que durou pouco, por cerca de 1 ano e meio, com os demônios tão horríveis. Eu deveria ficar grávida.
e depois parir um pequeno demônio com chifres. No rodapé diz: destas palavras pode-se perceber certa ingenuidade e inocência de Luísa. Provavelmente tinha em torno dos 15 anos quando escreveu esta passagem. Minha fantasia crescia tanto que eu me via diante de uma confusão horrível pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. Terrível, né? Terrível. Quantas coisas que ela não viveu, querendo tirar sua própria vida, grávida, via, né? Que devia ficar grávida e depois parir no pequeno demônio. Jesus, quantas coisas, né? Horríveis. Fantasia que ficava ali dentro dela. Imagina esses tormentos na mente. Meu Deus, é terrível. É terrível porque pelo pouco que eu passei sobre a minha mente tumultuada, nossa, eu sempre tive mente tumultuada. Se eu analisar profundamente, tinha época que só por Deus, muitos pensamentos que vinham na minha cabeça, muitos pensamentos, a ponto de não balançar a cabeça para os pensamentos ir embora. Agora ela com isso, você imagina? Só por Deus, né? Aqui no meu livro, na página 58, tem o número 18 que escreve assim, como vamos entrar em outro tema agora. Luísa contempla novamente Jesus Cristo como na paixão e aceita a condição de vítima. Depois de cerca de 1 ano e meio desta luta, finalmente terminaram as crueldades dos demônios e começou uma vida toda nova. Mas os demônios não deixaram de me incomodar de vez em quando. Porém, não eram tão frequentes, nem tão feroz a batalha. E eu me acostumei a desprezá-los. E por falar em mente tumultuada, como eu disse, eu sempre procurei alguém que rezasse por mim, para eu ficar livre disso, dessas coisas, porque o tormento era muito grande, os pensamentos que vinham tumultuados, uma agitação, cérebro 24 horas ligados, né? Eu lembro que eu passei com um senhor chamado Heitor, perto de mim, aqui no bairro, pertinho de mim. Quando ele orou por mim, ele falou, e eu nunca, nem tinha perguntado nada, ele falou, olha, sua mente é muito, tá fervendo, né? E a partir desses dias que eu fui no seu Heitor, eu lembro que a minha mente acalmou, acalmou muito. Eu lembro que eu tinha alguns ataques à noite. Teve uma vez, eu estava acordando pela manhãzinha, meu esposo trabalhava na GM nesse tempo. Eu senti como se o meu corpo levantasse assim, andasse pelo teto assim. Aí as pessoas pensam que isso é sonho, alguma coisa. Não, não era não, gente. Era muito verdadeiro aquilo ali. Eu tinha paura disso. E eu contei isso pro seu Heitor, ele rezou nesse sentido e isso acalmou mesmo, né? Houve uma libertação. Tô falando porque a gente tá falando sobre Luísa, né? Essas coisas. Então eu tô lembrando de alguns fatos. Luísa é algo muito, muito mais forte. Mas o que eu vivi, que eu me lembre, que eu me recordo, era muito sério. Eu percebo que eu só não enlouqueci por causa de Deus. Eu lembro que quando eu tinha uma direção espiritual com o Padre Dimas Eugênio, ele falava assim que eu não precisava de remédio. Eu falei, padre, será que eu não preciso tomar algum remédio? Ele falou, não, você não precisa não, pode ficar tranquilo, você não vai precisar não. Mas era umas loucuras muito grandes, né? Agora você imagina a Luísa, imagina. Então, mas aqui ela diz que ela acostumou
e ela começou a desprezá-los. É. A vida nova que começou foi na casa de campo chamada Torre de Esperata. Aí tá falando de Esperata, escrito aqui. Aqui no rodapé, que é o número 21 que tá falando, é localizada a 27 quilômetros de Coratum. É uma pequena propriedade agrícola típica no ponto mais alto do Planalto de Mogi. Pelo que eu vi no vídeo da Aline, fala que aqui começa, então, a Luísa perder os sentidos. Ela tem aquela questão que ela fica petrificada. Aqui não é obra do mal, e sim de Deus. Então ela começou essa vida nova em Deus. Mas mesmo tendo esta vida em Deus, mas que não era mais frequentes, ela ainda tinha esses ataques do demônio, que não é que nem tão feroz a batalha. E ao mesmo tempo, ela começa uma vida nova agora, em Deus. Um dia, onde mais do que nunca tinha sido atormentada pelo demônio, tanto que senti perder as forças e desmaiar. Aí, ó. Aqui é onde começa ela realmente perder os sentidos dela, a petrificação. Pela tarde, enquanto estava assim, senti vir-me uma coisa mortal e perdi os sentidos. Vi-me uma coisa mortal e perder os sentidos. Uau! Neste estado, via Jesus Cristo rodeado de muitos inimigos. Então, ela perdia os sentidos e via Jesus rodeado de muitos inimigos, que lhe golpeava, quem lhe esbofeteava, quem lhe cravava os espinhos na cabeça, quem lhe destroçava as pernas, quem os braços. Nossa, misericórdia. Depois que o reduziram quase em pedaços, o puseram nos braços da Virgem. E isso acontecia um pouco longe de mim. Imagino que ela não pôde ver Jesus desta forma e colocar Jesus dessa forma ainda nos braços da Virgem Mãe. Fico imaginando se nenhum filme de Mel Gibson eu consigo ver, imagina eu vendo tudo isso acontecendo com Jesus, quebrando, destroçando, reduzindo ele em pedaços, e a dor da Virgem Maria, recebendo o seu filho nos seus braços desta forma. Depois que a Virgem Santíssima tomou em seus braços, aproximou-se de mim e chorando me disse: depois que a Virgem Santíssima o tomou em seus braços, aproximou-se de mim e chorando me disse, a mãe falando, né, com ela: filha, vê como é tratado meu filho pelos homens. As horríveis ofensas que cometem jamais lhe dão trégua. Olha como ele sofre. As ofensas, né, que os homens fazem, isto com Jesus, constantemente, por N pessoas, de todas as raças, de todas as idades. Jesus é tratado com horríveis ofensas, sem trégua nenhuma. Ele sofre a todo momento. As crianças do jeito que estão,
as educações dos pais em relação a essas crianças, que bebezinha praticamente estão colocando músicas quando ela tem um aninho, já se começa a dançar, a rebolar até o chão, em vez de ensinar a rezar, apresentar a Deus para essa criança, apresenta-se o mundo, os prazeres do mundo. A Maria Clara, minha filha, tem 10 anos, mas todas as vezes ela fala, desde a terceira série, ela fala dos meninos, dos palavrões que os meninos usam. A quarta série, que foi o ano passado, quantas meninas se jogando em cima dos meninos, competição por causa de meninos, as roupas com uma blusinha da escola mesmo amarrada, já mostrando o seu corpo, os palavrões. Não há pureza mais, né, nas nossas crianças, ainda mais com essas ideologias que tudo pode, onde você percebe na escola a diretora é lésbica, o diretor também, sabe, as coisas assim que vai trocando de cargo, você vendo em cada um, tá tudo deturpado, tudo, e você não pode falar nada, a criança não pode falar nada, tem que aceitar. Olha como Jesus sofre, as crianças, os adultos, ofendendo a Deus cada vez mais, os sacerdotes, as religiosas, os casais, em todas as hierarquias da igreja, aonde devia ser pessoas que devia exaltar o nome de Deus, é ali que acontece tantas coisas. Ao contrário, todas as classes sociais. Se não tivesse pessoas que realmente amassem a Deus verdadeiramente, o mundo deixaria de existir. Imagina quanta dor da nossa Mãe Santíssima. Filha, vê como é tratado meu filho pelos homens. Se na época de Luísa estava assim, imagina hoje como é que Jesus não está destroçado no colo de Nossa Senhora. E Nossa Senhora está dizendo para cada um de nós, filha, filho, vê como é tratado o meu filho pelos homens, as horríveis ofensas que comete jamais lhe dão trégua, olha como ele sofre. Eu tentava vê-lo e avistava-o todo ensanguentado, todo ferido e quase despedaçado, reduzido a um estado mortal. Sentia tais penas que tivesse querido morrer 1000 vezes, em vez de ver meu Senhor sofrer tanto. Me envergonhava de meus pequenos sofrimentos. É verdade. Quando a gente depara com esse sofrimento maior de nosso Senhor Jesus Cristo e olha para os nossos sofrimentos, eles não parecem nada. É só a gente também para ilustrar, o sofrimento de Cristo não tem nada que iguale, compare. Mas se a gente andar por uma ala de um hospital, você percebe tantos casos que acontecem ali. E você dá glória a Deus porque você não tem problema nenhum. Às vezes seu filho, sua filha está internado ali por uma questão tão simples, enquanto que outros estão realmente na fase final de sua vida. Aqui eu me recordo quando eu
fiquei, acho que 2 noites para minha vizinha, porque ela tinha uma filha especial que está no céu e ela estava direto lá, chamava Regiane. E ela é aquela criança especial que eu não sei o nome que é, mas tem que aspirar, tem aquele buraco aqui na garganta e tinha que aspirar, então eu ficava naquela ala daquelas crianças com toda essa dificuldade, toda noite vinha ali a enfermeira colocando o cano para sugar aquilo ali, aspirar aquilo ali, para a criança não sufocar. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor da glória. E eu falava, Jesus, eu não entendo porque o Senhor não leva essas crianças aqui. E tinha criança que há muito tempo já morava no hospital porque não tinha como sair dali. E essas crianças são muito especiais ao coração de Deus. Eu não entendia, eu não compreendia isso. Isso me doía muito. Então é isso que eu estou falando. Às vezes a gente olha para a vida da gente e acha que a gente sofre. A gente não sofre, não. Mas infelizmente a nossa memória é muito curta. A gente sai dali e esquece tudo. É igual quando você vai no velório. Você fala, nossa, agora eu vou amar os meus. Você volta para casa com esse pensamento, mas no dia seguinte você já esqueceu. Memória é muito curta. A verdade é que a gente devia se envergonhar, sim, porque nós não sofremos nada em relação a Jesus Cristo. Ele sofre por todos. Tá certo que quando Jesus vive em mim, esses sofrimentos passam também a ser meus. Jesus é feliz em nós, também tem as suas cruzes, também a partir de nós também podemos sentir isso. Já que Jesus, já que estou trocando a minha vontade humana para a vontade divina, que é Jesus morar em mim, é Jesus viver em mim, é eu prestar atenção nos seus sentimentos, no que Jesus quiser de mim, desabafar comigo. E por falar em dor, esses dias eu estava com uma dor que eu não conseguia respirar. Eu não sei o que aconteceu. Dizem que é gases, né? Nunca vi isso. Me dá dor nas costas, quando você vai respirar aquela pontada nas costas muito forte. Você não conseguia deitar, respirar, sabe? Horrível. E eu falando pro meu esposo, que será isso, né? A gente fica meio preocupado, né? Aí depois de um certo tempo eu falei, será que não é Jesus a dor de Jesus? Será que não é um pouquinho bem mínimo daquilo que ele não conseguia respirar pelas pancadas que ele tinha? É uma dor muito grande, assim, do que eu estava sentindo. Lógico que Jesus na cruz, oh meu Deus, misericórdia, eu morreria antes, né? Mas é isso, é só para falar que nossos sofrimentos são pequenos, deviam nos envergonhar de tudo. Saber sofrer, né? Mas eu estou aprendendo, estamos aprendendo. Jesus, ele tem paciência, porque ele sabe da intenção reta do nosso coração. As pessoas não nos conhecem. Por exemplo, meu genro, se ele conhecesse a fundo o meu coração como Jesus conhece, isso que eu fiz estava cancelado. Porque o meu coração de gente, não é para falar não, tem uma vontade de amar todos. Só não amo devido à minha miséria, mas como eu desejo amar todos, igual a Jesus, esse homem lindo. Aqui na minha frente eu tenho ele sorrindo. Tem o quadro dele assim que fala assim: eu sou o mestre divino, o mestre da divina vontade, e as almas que vivem na minha vontade são o meu sorriso.
esse homem lindo, maravilhoso. Ele conhece o meu coração, mas ele não permite que as outras pessoas não vejam para que a gente possa se purificar. Porque a minha maior purificação é realmente isso. Eu querer amar tantas pessoas, não para ser vista. Veja, embora Jesus já purificou isso, para não se apegar da criatura. Eu estou nesse processo que o Senhor já adiantou bastante em mim. Ele tem ciúmes de mim, tem ciúmes de você, tem ciúmes dos filhos da divina vontade. Ele tem ciúmes. É isso. Às vezes eu paro para pensar, nossa, pelo meu amor que eu tenho pelas pessoas, imagina o amor de Jesus. Imagina o sofrimento de Jesus por tudo que ele nos faz. E a gente não olha as maravilhas dele na nossa vida. A gente tem um grande defeito, né? Prestar atenção nos defeitos dos outros e nunca na qualidade que os outros têm. Que Jesus me ajude e me ensine a olhar com os teus olhos. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós.